Olá pessoal, hoje vamos falar sobre livros que explodiram a cabeça, não só de uma ou de duas pessoas, mas sim que abalaram o mundo inteiro. Esses são livros de filosofia que foram escritos por pessoas que pensaram coisas que ninguém nunca tinha pensado antes. E se alguém pensou naquilo antes, essa pessoa não teve a coragem de colocar aquilo no papel. E é por isso que esses foram livros que abalaram o mundo, livros que mudaram o mundo. Seja bem-vindo à lista de livros subversivos da história da filosofia. O primeiro livro da lista pode ser uma escolha que vai deixar vocês um pouco confusos. Porque, em geral, quando a gente pensa num livro que muda a história do mundo, um livro que abala as estruturas, a gente pensa num livro que fala alguma coisa que ninguém nunca falou, que fala alguma coisa que vai contra o que a maioria das pessoas pensa. E vocês vão estranhar porque o primeiro livro que eu estou trazendo nessa lista é um livro cristão. Mas aqui a gente tem que lembrar que o cristianismo ele só cresceu e ele só se tornou a religião majoritária do Ocidente por volta do ano 400 depois de Cristo. E esse livro é de antes. Portanto, esse é um livro escrito por cristãos. O autor do livro, inclusive, é desconhecido, mas é um livro escrito por cristãos numa época em que os cristãos eram minoria, numa época em que os cristãos eram perseguidos. E aqui nesse livro, o autor, que a gente não conhece, explica o que é ser um cristão. E esses escritos daqui, e muitos outros parecidos, rodaram na época do Império Romano até o momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial. Então, quando esse livro foi escrito, ele era subversivo. Ele mostra muito pra gente do que era ser um cristão antes de que a religião tivesse se tornado oficial no Império Romano. Vou ler aqui três passagens rápidas para vocês. O autor escreve aqui: os cristãos amam a todos, e por todos são perseguidos. Os cristãos moram no mundo, mas eles não são do mundo. Os cristãos estão, de certo modo, aprisionados no mundo. Ou seja, esse é um livro que mostra como que os cristãos eram perseguidos, como que os cristãos eram vistos como pessoas ruins, até que a religião crescesse e tomasse a proporção que tomou. Então, esse é um livro subversivo exatamente porque ele começa a plantar a semente do que viria a ser o cristianismo alguns anos depois. E agora a gente chega no segundo livro, que esse sim vai romper bastante com a moral cristã, com o pensamento cristão. Esse é O Príncipe, do Maquiavel. O que a gente tem aqui? O Maquiavel, ele era um político, ele trabalhava ali na corte da cidade de Florença, que era um dos principados italianos, e ele estava afastado da política nessa época e decide escrever para o Lourenço de Médici, que era o príncipe da região naquela época, um livro sobre como funciona a política. E o que é subversivo nesse livro? A questão aqui é que o Maquiavel, ele faz uma coisa que ninguém tinha feito na filosofia. Se a gente for pegar o Platão, se a gente for pegar o Aristóteles, eles criam nas suas teorias políticas estudos de como o mundo deveria ser. Então a República do Platão era um sonho do que o Platão achava que deveria acontecer com a política. A política do Aristóteles também. Aqui no Príncipe, o Maquiavel não quer falar de como deveria ser, de como as coisas poderiam ser melhores. Não, ele está falando, olha, como é que funciona? E então esse é o livro que funda a ciência política. Ele não fala de como a política poderia ser, mas como a política funciona. E aí é que ele vai falar várias coisas. Ele vai falar sobre como os homens são egoístas, como os homens sempre se colocam em primeiro lugar, ninguém está pensando de verdade nos outros. E é por isso que o príncipe, a pessoa que governa, se ela quiser se manter no poder, ela tem que estar atento a isso. O jogo da política é um jogo bem mais sujo do que o jogo da ética, do que o jogo da religião. Ele vai dizer aqui de como que as pessoas se importam muito mais com o que a gente parece ser do que com o que a gente é de verdade. Então ele escreve que um príncipe, ele não precisa ser de verdade uma pessoa piedosa, leal, humana, íntegra ou religiosa. Ela precisa apenas parecer assim. A aparência manda muito mais no jogo da política do que quem você é de verdade. Ele diz também que o príncipe tem que saber agir com principalmente duas virtudes, que ele chama de fortuna e virtude. Fortuna e virtude basicamente dizem respeito a você conseguir analisar a situação e tomar ação quando ela é necessária. Outro exemplo que ele traz aqui é do Ramiro de Orco, que era um governante num local em que as pessoas consideravam ele uma pessoa odiável, uma pessoa cruel. O Cesare Borgia, sabendo daquela situação, ele decidiu se aproveitar. E o que ele fez? Ele mandou matarem o De Orco e cortarem ele em 2 pedaços, exibindo o seu corpo na praça pública. Assim, o Cesare Borgia ele conquistou a população porque ele matou a pessoa que era odiada pela população. Esse é o tipo de coisa que, se você quer se manter no governo, se você quer ter o poder, você precisa fazer às vezes. Na política, a religião não é importante. Na verdade, se você seguir a religião, se você seguir a moralidade que te diz que você tem que ser bonzinho, solidário, pensar no próximo, você não dura nem um dia vivo na política. Essa é a ideia subversiva do Maquiavel. O terceiro livro também é político. A gente vai falar de Leviatã, de Thomas Hobbes. Aqui nesse livro a gente tem um contexto em que começavam a se discutir ali no século XVII se os reis, os monarcas, eles eram reis por direito divino.
se tinha sido Deus quem colocou aquelas pessoas naquelas cadeiras. E o Leviatã é um livro polêmico exatamente porque o Hobbes vai falar que não. Na verdade, é tudo uma consequência da natureza humana. O Hobbes vai explicar aqui no Leviatã que no estado de natureza, ou seja, se não existisse nenhuma sociedade, se não existisse nenhuma regra, nenhuma religião, nós, seres humanos, nos atacaríamos o tempo todo. O tempo todo seria uma guerra. Por exemplo, eu quero beber a água que está aqui nessa xícara. Você também quer beber a água que está nessa xícara. Nós dois estamos aqui nessa sala disputando pela água e nenhum de nós quer perder a disputa, nenhum de nós quer ir até um lugar longe pegar água. Então, pra gente é melhor brigar por essa água daqui. Um de nós vai acabar morrendo no final das contas. Se a gente tem desejos ilimitados, a gente tem um mundo limitado de recursos, não tem comida para todo mundo, não tem terra para todo mundo, inevitavelmente a gente vai brigar e as pessoas vão morrer. E é por isso que o Thomas Hobbes vai dizer que surge o Leviatã. O Leviatã seria exatamente o Estado absoluto. O Estado que tem o poder de fazer com que as pessoas façam o que ele quer, sob a condição de ele garantir a vida das pessoas. O Estado surge, então, quando todas as pessoas decidem, olha, vamos colocar um poder numa outra pessoa, ou num outro conjunto de pessoas, e essa pessoa vai ter o poder de governar. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso que essa pessoa vai sempre punir quem atacar contra a nossa própria vida. Então, digamos, você mora numa casa com 5 pessoas, e vocês brigam o tempo todo, vocês podem se matar. Para que isso não aconteça, já que ninguém quer morrer, vocês decidem. Vocês viram pro pai de vocês e falam, olha pai, agora você manda nessa casa. Você pode fazer o que você quiser, o que você achar necessário, para que a ordem exista aqui dentro. Mas só existe uma condição. Para o seu poder acontecer, você tem que sempre punir se alguém tentar contra a vida do outro. Aí um irmão vai e briga com o outro irmão. O pai, como protetor, como o Leviatã, como o Estado absoluto, ele tem que punir aquele que tentou praticar um ato que ia machucar o outro. E se por acaso um dia esse pai, se por acaso algum dia esse Estado absoluto tentar contra a vida da pessoa que ele devia proteger, aí as pessoas do grupo têm toda a razão de se voltarem contra esse Estado para derrubar esse Estado, para tirar o poder desse pai. Essa é a ideia fundamental aqui do Leviatã, uma ideia que, no final das contas, ele queria escrever um livro para agradar os dois lados da disputa. As pessoas que acreditavam no direito divino dos reis, as pessoas que acreditavam no poder absoluto dos reis. No final das contas, ele não agradou ninguém e ele foi bem criticado pelos escritos aqui do Leviatã. Agora nós vamos falar de mais 2 livros em conjunto, porque são 2 livros que brigam entre si. Um livro fala uma coisa e o outro fala o completo diferente. Nesse livro daqui, Teodiceia, do Leibniz, a gente vai ter a ideia de que nós vivemos no melhor dos mundos. É bem famoso na filosofia o problema do mal, que, em resumo, é bem mais complexo do que isso, mas resumidamente, só para vocês entenderem, o problema do mal diz que se Deus é bom, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e se Deus é todo-poderoso, por que ainda existe maldade no mundo? E aí a gente tem a maldade natural e a maldade humana. A maldade humana seriam os assassinatos, os estupros, os crimes, e a maldade natural, os terremotos, os vulcões, as eras glaciais, tudo isso seriam maldades naturais. Para responder a esse problema, o Leibniz aqui nesse livro vai dizer que, bom, sim, existe maldade no mundo, é verdade. Mas isso não tira a grandiosidade de Deus. E por que não tira? Porque Deus tem que fazer o mundo de uma forma lógica. Então, por exemplo, o fato de que a gente vai morrer é ruim. É ruim o fato de que nós somos mortais. Mas, logicamente, é impossível criar um mundo que se sustente e que as pessoas nunca morram. Então, embora exista a maldade da morte, essa maldade é necessária para um bem maior, que é o bem da existência. A existência humana, a existência das coisas, a existência do mundo, só é possível se acontecerem essas maldades que a gente identifica. Então, no final das contas, Leibniz diz, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. É como se Deus tivesse calculado todos os mundos que poderiam existir, e antes de criar o mundo, ele fez esse cálculo e ele viu que esse mundo em que a gente vive é o melhor mundo possível. Não tem como ser melhor do que isso. E é por isso que a gente vive. Se ele não é melhor do que isso, não é porque Deus é mau, é simplesmente porque não é possível criar nada melhor do que isso que acontece. E aí a gente vai então para o Voltaire, aqui no Cândido, em que o Voltaire vai zombar dessa ideia do Leibniz. O Voltaire vai achar isso um verdadeiro absurdo. Aconteceu no século XVII um terremoto em Lisboa que matou milhares de pessoas. E o Voltaire ficou bem abalado com essa coisa e começou a se perguntar sobre a maldade do mundo. O que explicava esses fenômenos naturais capazes de destruir um país inteiro, basicamente. E aí é que o Voltaire
vai dizer que o Leibniz é um completo ingênuo de achar que a gente vive num mundo perfeito, no melhor dos mundos possíveis. Para Voltaire, na verdade, não é muito difícil imaginar como que o mundo poderia ser melhor do que é. Então a gente tem aqui uma grande disputa, dois livros que abalam o mundo. Um para justificar o problema do mal, para dizer que o problema do mal não é um problema para Deus, e o outro para atacar a ideia de que o Deus é bom. E ainda falando de religião, mas não só de religião, falando de uma coisa bem mais ampla, porque a crítica do Nietzsche é bem maior do que só a crítica à religião. A gente tem a Genealogia da Moral, um livro em que eu poderia ter escolhido qualquer outro livro do Nietzsche, basicamente, porque todos os livros do Nietzsche são extremamente polêmicos, são extremamente subversivos, ele fala coisas que ninguém nunca tinha falado e que mudaram a forma como as pessoas encaram o mundo. Se você ainda não leu Nietzsche, você não sabe o que você está perdendo. E eu não estou dizendo isso porque eu acho que você tem que concordar com Nietzsche, você tem que concordar com os ataques que ele faz, concordar com todas as ideias dele. Mas é porque simplesmente conhecer essas ideias vai te transformar. Conhecer essas ideias vai permitir que você tenha um novo olhar sobre as coisas, um olhar mais completo. Nunca se trata aqui na filosofia, a gente não estuda filosofia necessariamente para mudar a nossa opinião. Você pode mudar a sua opinião ou não, mas mudar a opinião ou não é a consequência de uma coisa muito mais importante, que é ampliar o nosso conhecimento. E aqui o Nietzsche então vai fazer na Genealogia da Moral. O que é a genealogia? Sabe a árvore genealógica? Aquela árvore em que você tem você aqui no final, tem seus pais em cima, os avós mais para cima. Isso é uma árvore genealógica. E é isso que o Nietzsche vai fazer, mas não com pessoas, mas sim com a moralidade. Ou seja, a ética que a gente tem, né, na época dele ali, no século XIX. De onde vem a ética do século XIX? De onde vêm as crenças das pessoas que vivem no século XIX? O Nietzsche vai fazer essa busca pelo passado, de onde vêm essas origens. E a ideia fundamental em que ele vai chegar é que, antigamente, na Grécia Antiga, as pessoas consideradas boas, as pessoas consideradas fortes, eram as pessoas que tinham capacidade de dominar. Eram pessoas que tinham capacidade de se impor sobre as outras pessoas. Na Grécia Antiga, claramente existiam pessoas fortes e pessoas fracas. Uma ideia disso a gente pode pegar, por exemplo, no próprio Aristóteles. Aristóteles diz que os gregos nasceram para serem intelectuais e os bárbaros nasceram para serem escravos. E os gregos escravizavam os bárbaros. Então a gente tem ali o forte e o fraco. Não estou dizendo aqui que o Nietzsche é a favor da escravidão, hein? Presta atenção, porque não é isso que eu estou dizendo. Mas o Nietzsche está dizendo que a moralidade, então, ela, quando surge lá na Grécia Antiga, ela surge com essa divisão entre o forte e o fraco. E ele diz que com o passar do tempo, inclusive por conta da religião, mas por conta de outros motivos, quem era o fraco inverteu essa moral. O fraco começou a dizer que, na verdade, o forte, o dominador, não era bom. O forte dominador era mau. É mau você dominar alguém. E aí começa a surgir uma moralidade que vai ter outras ideias. Uma moralidade que, por exemplo, preza pela humildade, que preza pela compaixão. A humildade e a compaixão, para Nietzsche, são sentimentos fracos. São sentimentos de gente fraca. São sentimentos que só aqueles que eram fracos na Grécia Antiga têm. Porque os bons não sentem esse tipo de coisa. Mas a questão é que a moralidade foi invertida. Então a gente chega no século XIX em que existe uma moral do ressentimento. Existe uma moral dos fracos. Enquanto a primeira moral era uma moral imposta, ou seja, os melhores impuseram o que era bom e os piores ficaram com o pior. A moralidade que ele vê no século XIX é uma moralidade invertida, uma moralidade ressentida. Os fracos, ao verem que eles não eram valorizados, decidiram inverter o jogo e falar que, na verdade, eles eram os bonzinhos da história. E ao fazer essa inversão e conquistar o mundo, os fracos, então, destruíram a moralidade. Essa é a ideia fantástica do Nietzsche aqui na Genealogia da Moral. E o último livro, que é bem subversivo, é da Ayn Rand, uma filósofa bem capitalista, mas aqui ela não está falando de capitalismo, aqui ela não está falando de política. Aqui ela está falando de ética. E o que a Ayn Rand vai dizer? Tem até um pouco a ver com o que o Nietzsche traz. A Ayn Rand diz que a moralidade, ao longo da história, ela sempre foi uma moralidade altruísta. Se a gente for pegar os ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente tem sempre que levar o outro em consideração. Quando a gente é criança, a gente aprende que a gente deve pensar no outro, às vezes colocar o outro na nossa frente. A gente enxerga como bonito pessoas que fazem sacrifícios. Então, uma pessoa que abdica da sua carreira para investir no sonho do filho, isso é visto como um exemplo. Uma pessoa que abdica do sonho da sua vida para ajudar outra pessoa porque a vida aconteceu e ela precisou abandonar aquele sonho. Isso é visto como positivo. E a Ayn Rand vai dizer, é como se ela falasse parecido com Nietzsche, que isso é uma coisa fraca, isso é uma coisa de gente fraca. Ela escreve aqui, por exemplo, que a felicidade é a única obrigação que um ser humano tem. A única obrigação que você tem com você mesmo, na sua vida, é fazer com que você seja feliz. E se você não é feliz, se você chega ao final da vida e você não conseguiu construir a sua felicidade,
a culpa é inteiramente sua. E ela diz que essa ética altruísta, essa ética que a gente tem de pensar no outro, é uma ética que atrapalha o nosso caminho para a felicidade. É uma ética que faz com que a gente valorize mais os sentimentos do outro, mais as percepções do outro, do que a gente olhe para si mesmo em primeiro lugar. Tem um exemplo que tem aqui nesse livro, eu adapto um pouquinho esse exemplo, mas eu acho ele muito legal para entender o que a Ayn Rand quer dizer. Imagine que você está indo para uma reunião extremamente importante, pode ser, por exemplo, uma reunião de emprego, ou que você está indo para o seu casamento. Uma coisa extremamente importante para você. Você já está um pouco atrasado, você está muito bem arrumado para essa ocasião, e você está indo e andando na rua e você está perto de um lago. De repente você escuta nesse lago uma voz de uma criança. Quando você olha, tem uma criança se afogando no lago. O que você faz? Segundo a Ayn Rand, a gente tem que ser egoísta nesse momento. A moralidade cristã, que vai dizer ame ao próximo como a ti mesmo, ou a moralidade do Kant, elas vão te dizer, olha, pula no lago imediatamente. Inclusive, nem se preocupa se vai molhar sua roupa, se vai molhar seus sapatos, se vai acabar com seu cabelo. Pule no lago imediatamente. A Ayn Rand vai dizer, olha, a coisa não é bem assim. A coisa não é sempre colocar o outro em primeiro lugar. Porque, e se você não souber nadar, por exemplo, você vai pular no lago pra quê? E se for perigoso, e tiver uma correnteza, se for um rio e tiver uma correnteza, você vai pular pra quê? É mais provável que saiam 2 mortos daquele rio do que um morto só. Então ela vai dizer que a gente precisa de perceber melhor as coisas e que o princípio fundamental é se colocar em primeiro lugar sempre. Inclusive, ajudar os outros demais é uma coisa ruim para os outros. Porque quando a gente ajuda os outros demais, eles perdem a capacidade que eles deveriam ter, que é a capacidade de autonomia. Então, eu como professor de filosofia, eu devo ajudar os meus alunos? É claro que eu devo ajudar os meus alunos. Essa é minha obrigação. Mas eu não posso ser babá dos meus alunos. São 2 coisas completamente diferentes. Ser babá é impedir que o aluno se desenvolva, é impedir que o aluno descubra, por meio dele, o que ele quer fazer. Certa vez um aluno chegou com uma pergunta para mim sobre relacionamento, se ele deveria ou não terminar com a namorada dele, porque ele estava concorrendo a uma bolsa de estudos e talvez ele fosse estudar fora. E aí a gente pode pegar o Sartre também, que vai dizer, caramba, essa resposta é completamente sua. Eu até posso te indicar, assim, reflexões que te levam para diferentes caminhos, mas no final da conta eu não posso ser sua babá. Eu não posso viver a sua vida para você. E quando a gente tem essa moral altruísta, essa moral que ajuda o outro o tempo inteiro, a gente impede que o outro cresça, a gente impede que o outro evolua. Esse é um livro sensacional. Ela é uma filósofa de direita, ela é uma filósofa capitalista, mas mesmo se você não for, se você for de direita, então aí que você vai gostar muito desse livro. Mas mesmo se você não for, eu garanto que você vai gostar de ler esse livro. É uma experiência transformadora ler Ayn Rand. Você tem algum livro que você também considera polêmico, subversivo, inovador de filosofia? Deixe aqui nos comentários que eu quero descobrir qual é a sua leitura. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!